Hey Grow Lover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast da Grow, feito para quem acredita que negócios só crescem de verdade quando a gente cuida das pessoas que constroem ele. Eu sou a Aline Paris, neurogestora da Grow, e no episódio de hoje nós vamos direto ao ponto. Será que ter gente boa é suficiente? Ou será que uma empresa bagunçada pode engolir até os melhores talentos? Segundo o Instituto da Gallup, apenas 15% das pessoas estão engajadas no trabalho. E uma das maiores causas disso é a falta de estrutura e de liderança. E para poder trazer luz para esse tema, com uma experiência super prática, eu recebo Eduardo Giacomi, que tem mais de 40 anos de experiência em posições executivas de liderança, de estruturação e de reestruturação de negócios. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Aline. Bom dia. Prazer estar aqui com você, com os nossos Grow Lovers. E vamos abordar um dos pontos aí que realmente é completamente importante, né, para o crescimento e para o desenvolvimento aí das empresas. Eduardo, você já viu que a empresa com gente boa nem sempre decola. É verdade que às vezes uma estrutura pode engolir um colaborador que seja um bom talento? É verdade. Tudo vai depender, né, de como você cria dentro da empresa as oportunidades para que as pessoas, como eu sempre falo, quando eu comentei também no outro episódio que a gente falou aqui sobre governança, né, alguns dias atrás, as pessoas têm que se sentir participantes do negócio, elas gostam, né, e elas precisam ser ouvidas. Muitas têm muitas contribuições a fazerem. Então, quando você não tem um ambiente que permita isso, muitas vezes você também inibe completamente, né? E às vezes você perde pessoas, aliado também ao fato de que às vezes você não tem gestores adequados, que exerçam de fato uma liderança adequada. Isso acaba desmotivando as pessoas e você perdendo ótimos profissionais. Perfeito. E a gente fala muito de liderança e o quanto que essa liderança ela é significativa para que a gestão da empresa ela consiga executar as atividades planejadas, as estratégias, né? E trazer o crescimento. E aqui na Grow a gente fala muito sobre cuidar das pessoas, né? Para que o empresário ele possa pensar de forma estratégica e fazer o que o negócio cresça. E a gente fala muito sobre essa visão de gestão. A gente já teve um bate-papo, né, sobre governança, e você trouxe essa diferenciação de governança para gestão. E eu queria que você aproveitasse esse momento para falar um pouco mais do que seria uma gestão efetiva dentro de uma empresa. Porque quando a gente pensa numa pequena empresa, numa empresa familiar, ou às vezes não é uma empresa familiar, mas é uma empresa que tem ali seus 50, 60 colaboradores ou até 100, e que muitas das vezes essa liderança ela passa a ser líder pela experiência que ela tem dentro da empresa, mas ela não tem uma visão de gestão. O quanto que essa gestão ali, esse termo gestão, ele pode permear para uma forma positiva ou uma forma negativa dentro de uma visão de uma pequena empresa? Bom, Aline, primeiro é importante, né, como eu no outro episódio separei, eu vou voltar agora a separar um pouquinho a governança da gestão, apesar de são coisas que vão estar intrinsecamente ligadas, né? Então, quando você está falando de governança, você está falando dos valores, você está falando da visão estratégica, você está falando dos resultados, né, o retorno que os acionistas querem ter, qual é o perfil de liderança que eles querem ter na empresa, quais são as principais metas a serem atingidas. Então, isso acabam sendo as diretrizes que vêm dos acionistas, sejam de grandes empresas, dos acionistas de empresas menores, que vêm, então, para a área dos executivos para poder estar trabalhando nessa direção. E aí que começa, de fato, a gestão, né? Na hora que você está lá elaborando seu planejamento estratégico, na hora em que você está vendo para elaborar esse planejamento o que tem, né, no mercado que sejam oportunidades, ou o que tem no mercado que você pode achar que é uma oportunidade, mas de fato ela não ser uma oportunidade. Como é que está a tua competição, né? Os teus competidores estão nesse mercado. É o que a gente chama de inteligência, né? Inteligência de mercado. É você olhar o mercado
e você olhar como é que estão os teus competidores. A partir daí você vai construir, então, né, esse teu plano. E uma das coisas que você falou, né, da questão das empresas serem mais organizadas, que muitas vezes não bastam ter só as melhores pessoas, e as melhores pessoas são completamente fundamental que elas estejam, né, incorporadas nas equipes, mas é realmente de você organizar os seus negócios. Né? E muitas vezes você vê, né, você que tem também uma experiência muito grande já em outras empresas, que você já teve, né, prestando serviços, fazendo projetos e tudo mais, a gente vê como as coisas às vezes são feitas realmente de uma forma muito empírica e que às vezes funciona, mas funciona até um determinado tempo. E uma das coisas que vale para grandes empresas e que vale para pequenas e médias empresas, porque eu sempre digo, o que você faz numa grande empresa, você adapta isso para o tamanho, para a cultura, para a realidade de uma pequena empresa. A maior parte dos mesmos projetos que se aplica nas grandes, você pode aplicar nas pequenas empresas. Então, começa tudo por você organizar os seus processos. E organizar processo é uma coisa que muita gente não dá atenção. Eu já vi não dar atenção em empresas pequenas, em médias e em empresas grandes também. E aí cada um faz as coisas do seu próprio jeito, né? Quando na realidade você tem que chegar e ter uma padronização para que as pessoas possam chegar, e se elas não estão ali, uma outra pessoa pode chegar e fazer o trabalho daquela forma. Se você opera em lugares diferentes ou com mais de uma estrutura física, né, no mesmo lugar, né, numa mesma cidade, você tem que ter um padrão de atendimento nos processos, de uma maneira geral, e um padrão de atendimento aos seus clientes também. Isso é completamente importante. E a partir desses processos, você montar a estrutura organizacional que seja de fato adequada às suas necessidades. Porque muitas vezes também a gente vê o seguinte, qual é a estrutura organizacional? Aí, qualquer empresa pequena, não tem o não, né? Que o pessoal diz, não tenho, não sei o quê. Qualquer empresa pequena pode ter lá o seu organograma, que nada mais não é para mostrar poder. Eu sempre digo, organograma não é para mostrar poder, é para mostrar como que a coisa funciona. Quem está responsável pelo quê? Não existe uma separação das caixinhas lá do organograma, que muitas vezes fala, porque essas caixinhas não são separadas, elas têm que ser completamente integradas. Você não pode ter barreiras entre as diversas áreas. A empresa toda tem que trabalhar em conjunto. Mas você separa em caixinhas para dizer o seguinte, quem é responsável pelo quê? Porque muitas vezes a gente encontra nas empresas mesmas pessoas responsáveis pela mesma coisa. E aí você aquela história de tá todo mundo indo na mesma bola. Ou então aquela de que eu acho que é você que é responsável, você acha que sou eu e ninguém vai. E ninguém faz. Então, definir isso claramente, quais são os papéis, quais são as responsabilidades, isso é completamente importante para você poder montar uma organização que seja uma organização adequada àquele momento. Organização é uma coisa muito mutável. Eu sempre digo, toda organização é eterna até que dure. Né? Por quê? Porque vem, às vezes, uma sinalização do mercado que você tem que adequar à sua organização. Às vezes, é uma questão do teu próprio negócio internamente que você precisa fazer uma adequação da tua organização. Então, você tem que construir a melhor organização para aquele momento. Quanto mais tempo ela durar, melhor. Mas se você tiver que mexer nela daqui a pouco, no outro dia mesmo eu estava vendo aqui uma notícia da Microsoft, que a Microsoft estava anunciando, isso foi em maio, anunciando que ia fazer uma redução na equipe dela e tudo mais. Eu tenho esse papelzinho guardado comigo do jornal, e que ela diz que uma das coisas principais é para diminuir as camadas gerenciais. Isso é completamente importante. E agora, quando todo mundo diz, não, mas a organização tem que acabar logo. Organização, alteração, estruturação é uma coisa que você tem que permanentemente estar observando. Você pode fazer uma reestruturação agora e pensar numa reestruturação, né, uma nova passagem para uma nova avaliação daqui a 6 meses, ou a Microsoft fez uma em maio, já saiu no jornal essa semana retrasada agora, dizendo que ela ia fazer mais uma mexida lá na organização dela. Por quê? Porque é uma coisa muito dinâmica. Então as empresas têm que entender que aí você tem também, não é chegar e dizer o seguinte, vou rabiscar aqui um organograma. Isso daí tem formas e técnicas para você fazer isso de uma maneira adequada, né? Algumas coisas são completamente fundamentais, você definir a quantidade de camadas
que você tem, né, que no mercado se chama de layers, quantas camadas você tem de posições gerenciais entre o funcionário que está lá no início da pirâmide até o presidente ou o acionista, o dono da empresa. Quantas camadas? Isso é completamente importante, você tentar fazer com que você tenha a menor quantidade de camadas possível. Porque a comunicação é muito mais rápida, o processo é muito mais assertiva também, porque a comunicação começa a passar por vários níveis, começa, né, a se perder. O processo decisório também é muito mais rápido, porque você não tem que sair aqui revendo, né? Então você começa a ver normalmente assim também o que a gente chama do pescoço da girafa, né? Que é aquela estrutura que você tem uma pessoa que se reporta a uma pessoa, que o outro se reporta a uma pessoa, e no final tem meia dúzia de pessoas que se reportam. Tranquilamente que essa organização pode sofrer mudanças, que vai ajudar nisso e vai ajudar numa coisa que é completamente importante, que é o custo dessa organização. Você pode fazer com que essa organização tenha um custo muito mais barato. A outra coisa é a questão da quantidade de profissionais por nível, né, por posição gerencial. Aí tem gente que tem lá, não, eu tenho um gerente, mas eu tenho que ter um cara para ser um assistente desse gerente. Aí tem meia dúzia de gerentes ou supervisores ou coordenadores que tem um que se reporta para ele. Isso é outra coisa que você olhando, você rapidamente vê o seguinte, como é que eu posso chegar, otimizar e fazer uma sinergia aqui? Eventualmente você pode ter uma exceção de ter, eu tenho uma pessoa aqui que tem uma pessoa se reportando a ela, mas isso não pode ser o padrão da organização, né? É o que a gente chama de spam. Quantas pessoas tem se reportando a cada... Então essas coisas ajudam na comunicação, ajudam na decisão, ajudam no trabalho em equipe, porque você tem as pessoas, né, trabalhando, são menos equipes que você tem para você fazer essas pessoas estarem trabalhando e, consequentemente, você vai ter, né, custos muito menores nas suas organizações. E vale para cada um, para grande, para pequena, para média. Perfeito. Uma coisa que você comentou, né, a respeito do organograma, e a gente percebe que o quanto que realmente faz falta, principalmente para os colaboradores que estão ali na base da pirâmide, às vezes entender a quem que ele se reporta efetivamente, porque não fica claro quem que é o líder direto dele, para quem que ele se reporta em caso de um problema, e às vezes ele fica com aquela percepção de que tem vários líderes ao quem ele tem que se reportar. Fica perdido. E o que, na verdade, é uma confusão por falta de um organograma. E o que a gente tem percebido também no dia a dia é o conflito, né, a diferenciação do que efetivamente é um organograma e o que é um fluxograma de trabalho, que são coisas diferentes. E o fato de você ter uma atividade que é influenciada por outro setor ou por uma outra liderança, não significa que você esteja numa visão hierárquica ou de subordinação, no caso, né, àquela liderança, mas o seu fluxo de trabalho ele influencia. E a gente tem percebido claramente que essa diferenciação entre organograma e fluxograma afeta diretamente dentro de uma empresa, às vezes nem muito pequena, né? Por conta dessa falta de clareza. Queria que você corroborasse um pouco com relação a esse tema, como você falou de organograma, acabei trazendo esse insight ali do fluxograma para a gente poder contribuir aí nessa nossa fala sobre pessoas, né? Uhum. É por isso que eu sempre recomendo, mas eu sei que muitas vezes não é possível, até em grandes empresas, recomendo revisar os processos, para em cima de processos revisados, você montar uma estrutura, a coisa fica melhor. Mas quando você não tem tempo para isso, normalmente é o que acontece, você não tem tempo para olhar os processos, você tendo uma noção de processos, o que são os macroprocessos, o que são os subprocessos, você monta uma estrutura mesmo sem ter esses processos todos arrumados, mas você tem que fazer um trabalho ou paralelamente ou em sequência a isso para poder estar realmente revisitando aí os seus processos. E, Aline, é uma coisa muito, muito simples de você chegar numa empresa qualquer tamanho e ver se a estrutura organizacional está adequada ou não. Tem uma pergunta que não é uma pegadinha, mas é a pergunta mortal nessa hora. Você chega para a pessoa e pergunta assim, quem é o seu chefe? Ela diz, olha, é fulano e fulano. Ou então você pede você conversa numa entrevista com um gestor
seja um supervisor, um coordenador, quem são os seus profissionais da sua equipe? Aí diz, eu acho que são fulano. Não, mas fulano... Quando você começa a ver isso, você vê claramente que as coisas não estão definidas em termos da estrutura organizacional, e pode ir fundo, porque ali vai ter muita mudança para ser feita, com toda certeza. Mas, de novo, trabalhar em processos, trabalhar nos procedimentos, né, para que você possa organizar o trabalho é completamente importante. Para isso, vale muito a pena você também ter uma estruturação dos cargos de uma maneira adequada, né, porque muitas vezes você vê muitas empresas e pessoas, profissionais de recursos humanos que dizem queria a descrição de cargo dessa pessoa. Aí ela traz uma lista de atividades. E, na realidade, uma lista de atividades é uma lista de atividades. Uma descrição de cargo é uma coisa completamente diferente. Na descrição de cargo, você vai ver quais são, de fato, né, as suas principais metas, quais são as suas responsabilidades, qual é a tua responsabilidade financeira, qual é a tua responsabilidade por pessoas, qual é o tamanho da equipe que você vai gerenciar, qual é a tua responsabilidade pela imagem da companhia, quem são os teus pares na organização, quem são as pessoas né, as equipes que estão abaixo da tua área. Então, daí você monta de fato uma descrição de cargo, que é um passo fundamental para você poder chegar e fazer um trabalho de carreira de remunerações, como diz o nosso querido amigo, né, e parceiro, né, o Ricardo Monte, que é um grande especialista nesse assunto. Como é que a gente vai criar as carreiras e daí o nosso plano de remunerações se você não tiver isso feito? Porque uma coisa é fundamental, porque às vezes a pessoa diz, não, mas o cargo é mesmo gerente, não tem problema nenhum. O título do cargo pode ser gerente, pode ser coordenador, o que vale é a descrição do cargo, né? As responsabilidades, e é aí que você vai definir quanto cargo tem um peso maior, uma responsabilidade maior na tua organização e, consequentemente, como é que eu vou remunerar esses cargos a mais. E, consequentemente, como é que eu vou criar as carreiras e dar visibilidade a quem está na empresa, dizer assim, puxa, eu posso estar aqui seguindo uma carreira e crescendo aqui dentro da empresa. Perfeito. Tenho até um exemplo, né? Que aí eu vou até entrar num momento que eu quero uma mentoria gratuita nesse momento. Um exemplo de uma situação, né, de um empresário que eu trouxe pra gente. E logo no momento inicial ali, onde a gente solicitou o organograma da empresa dele ali, a gente não estava ali para fazer o organograma. E estamos nesse suporte, né? Ele, dentro do organograma, ele trouxe um colaborador que ele trouxe assim, ele não conseguiu definir nenhum cargo. Ele falou pra gente, esse colaborador é um colaborador coringa. Ele permeia na logística, ele permeia na venda, ele permeia, enfim, várias áreas. Ele é um colaborador coringa. Eu falei, tudo bem. O fluxo de trabalho dele permeia por várias áreas. Ele fica como um suporte em vários momentos. Porém, a quem ele se reporta? Qual é a função dele? Ele é um colaborador coringa. Nesse caso, é cabível a gente... E aí, assim, tá partindo até para uma parte jurídica, inclusive, né? É cabível até um desvio de função. É cabível entrar numa visão, inclusive, ele pode ser considerado como um assessor da gestão, um secretário, alguma coisa nesse sentido. Isso... Fala um pouquinho pra gente assim, da sua opinião sobre essa situação. Aline, essa questão de desvio de função é uma coisa que a gente ouve muito aqui falando nas empresas menores. Sim. Uma preocupação. Porque eu não sei se é o contador que de repente fica, né, preocupado. Não, nas empresas maiores não existe desvio de função. Você tem uma função lá, mas você é necessário de estar ajudando numa outra empresa. Né? É lógico que você vai estar sempre adequando o que a pessoa faz aos cargos e tudo mais, mas não é uma questão de uma preocupação maior. O que acontece numa situação como essa é que vai depender também do que de fato ele faz, porque uma coisa é ele ir em várias áreas para chegar lá e dar um palpite ou cobrar alguma coisa. A outra coisa é se ele tem as metas dessas áreas definidas e se ele está indo lá para acompanhar as metas. Isso é um trabalho muito bacana na área de gestão. Então, o dono da empresa, né, o empresário que criou a empresa,
ele ter uma pessoa ao lado dele que seja uma pessoa com essa capacidade de estar permeando todas as áreas da organização e estar olhando, né, cada uma delas, e estar olhando, né, como é que estão aqui as metas que foram estabelecidas, como é que está o atingimento dessas metas. Isso é muito bacana, isso tem assim um efeito muito importante para o resultado da empresa. Mas, de novo, as pessoas têm que ser preparadas para isso. Não dá para chegar e falar, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, aí o cara vai lá, cobra, às vezes cobra mal, daqui a pouco está causando problema. Então, como é que a gente organiza isso? Eu sempre digo, uma palavra que é importantíssima nas empresas é como a gente organiza o trabalho, né? Desde os processos, né, as descrições de cargos, as responsabilidades, tudo fica mais fácil, você não tem aquela embolação que de vez em quando acontece. A gente está chegando no momento do nosso quadro Deu Trabalho. E é onde a gente fala de alguma situação que deu trabalho e que ou ainda está dando trabalho, ou deu trabalho e deu super certo, algum case. E eu queria que você trouxesse pra gente ali alguma situação ali que gente deu trabalho, mas que também deu lucro. Fala para mim. Olha, Aline, na realidade, o que eu vou falar para vocês não é que deu trabalho no sentido pejorativo da coisa, né? Porque às vezes deu trabalho é isso, às vezes você insistir, perder tempo, aí deu um trabalho negativo. Quando eu vejo deu trabalho positivo, né? Eu tenho vários exemplos, né, que eu poderia mencionar. Eu passei por grandes empresas que foram assim primorosas em termos de gestão. A IBM, todo mundo sabe aí que, né, trabalhei 23 anos na IBM. Todo mundo que convive comigo Sim. sabe que minha grande paixão aí foi minha escola de gestão, de organização, de recursos humanos. Foi a IBM. Trabalhei na Coca-Cola, também foi uma experiência super legal, e outras empresas. Então, eu diria que tem vários exemplos, mas eu acho que tem um exemplo assim que para mim é um exemplo assim muito que me toca muito, que me alegra muito de ter vivido isso, e que deu trabalho realmente no bom sentido, né? Assim que a gente começou, né, o nosso trabalho aqui em Friburgo com a PBS, um ano depois da gente estar começando esse trabalho, a gente teve a oportunidade de conhecer o Wilson, Pedro e a Bárbara. O Wilson Ribeiro, que foi quem criou a Free Online, pai do Pedro e da Bárbara, que estavam num processo assim de estarem quase que iniciando, né? Já há algum tempo, mas iniciando o trabalho deles lá com o Wilson. Isso foi em 2018. E ao longo dos últimos 7 anos aí a gente esteve junto da Free Online, e é motivo assim, realmente assim, de muita satisfação a gente ver o trabalho que foi desenvolvido, e principalmente pela, né, postura deles, pela mentalidade deles de fazer as coisas sempre melhores, né? E foi uma oportunidade da gente ter ajudado a isso, né? A gente não teria conseguido nada de forma nenhuma se não fosse realmente essa disposição, essa postura deles. E a gente começou fazendo um trabalho, primeiro trabalho, me lembro direitinho quando eu conversei com o Wilson, e eu falei, Wilson, quais são suas principais preocupações? Ele falou assim, Eduardo, eu tenho uma preocupação muito grande na área de processos, na área de recursos humanos e na área social, que eles sempre tiveram assim um lado muito forte, né, de ajudar, né, contribuir para a sociedade, para projetos sociais. E a gente acabou começando o trabalho por recursos humanos, quando a gente fez um trabalho de planejamento de recursos humanos, junto com o Léo, que também é um grande amigo nosso, né? Foi feito lá pelo Léo, e eu participei de todo o projeto de iniciação, né, de primeiro programa de desenvolvimento de lideranças, né? Então foi o Léo Loureiro, foi muito bacana. Léo é uma pessoa muito querida também. E a gente fez esse trabalho. E a partir daí, né, eles disseram, vocês podem fazer o nosso planejamento estratégico. Aí fizemos o planejamento estratégico também, foi assim, muitíssimo interessante.
Depois trabalho na área de orçamentária, né, que Rafael Spinelli participou muito, contribuiu, nosso sócio aí, Rafael Spinelli. Então, foi montado todo um orçamento, foi começado a fazer um acompanhamento, foram criadas as reuniões de revisão disso. Aí depois um trabalho todo que o André Medeiros fez ao longo desse tempo também, de estar olhando a questão de inteligência de mercado, de estar olhando, né, quais são as oportunidades, que outros produtos poderiam estar sendo lançados, né, o trabalho todo na área de atendimento. Então, foi realmente, assim, eu diria que foi uma coisa que eu guardo sempre com muito carinho. Eu hoje, pessoalmente, não estou lá, mas acompanho para ver como eles estão crescendo. E realmente, né, a gente tem numa cidade com 10 ou 12, talvez hoje, 12 provedores de internet, a gente vê a Free Online destacadamente na liderança, crescendo para novos mercados. Então, isso é muito bacana. E foi um trabalho muito grande, liderado pelo Wilson, liderado pelo Pedro, pela Bárbara, muita dedicação, muita competência. Prazer muito grande ter. Gostaria que tivéssemos sempre muitos trabalhos assim como esse, né? Que você vai construindo e essa construção só traz resultados positivos. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com empresas, né, como a Free Online, que tem essa mentalidade de crescimento com estrutura e com bases fortes, pensando nas pessoas, né? Isso permeia não só internamente, como transborda, né, para o social também. E isso realmente é aquele deu trabalho, ai, que bom, vamos trabalhar mais, né? Aquele deu trabalho do positivo. Muito obrigada por você compartilhar, Eduardo. E tem um outro muito bacana também, que é o da Souza Couto. A Souza Couto lá com o Edilson, com o Vinícius, com o Léo, também é uma empresa, né, na área de assessoria contábil, eles têm vários negócios. É também sempre muito prazeroso trabalhar com eles, porque realmente são assim, é aquela história, é a mentalidade do empresário que quer sempre melhorar, que quer sempre trazer as novas práticas, novas metodologias, trazer experiência de outras pessoas que viveram, né, situações, né, diversas aí no mercado. Então a Souza Couto também está assim, sempre aberta e fazendo um trabalho intenso internamente, mérito deles, né, nessa área toda de comunicação interna, valorização dos funcionários, endomarketing. E agora acabamos de realizar com eles um plano de cargos e salários lá que ficou muito bacana, né, com o apoio do Ricardo. Então é muito legal a gente ver aí, né, que essas parcerias trazem bastante resultado. Uma coisa que eu pensei ali em comum desses dois cases que você trouxe é que são duas empresas que cuidam das pessoas, né? E a gente encerra o programa falando novamente de pessoas, né? O quanto que é significativo para que a empresa prospere. É importante você ter os processos para que as pessoas prosperem. E a Grow, ela tá junto das empresas, dando esse suporte, né, cuidando das pessoas, para que o empresário ele possa efetivamente pensar na estratégia e pensar no crescimento da empresa. Você tem algum recado final para deixar para a gente? O recado final é que trabalhem bastante e busquem cada vez mais conhecimento, né? Eu acho que em qualquer negócio, seja desde do proprietário do negócio até o profissional que está ali, né, no atendimento do cliente, né, buscar as oportunidades de estar sempre aprendendo, sempre vendo, né, conversando com pessoas que tenham outras ideias, né, que já tenham vivido outras experiências, lendo bastante, né, sobre tudo isso em termos de gestão. Então, esse desenvolvimento tem que ser permanente. Eu sempre digo uma coisa que me motiva muito, porque hoje eu posso, né, passar um pouco do que são esses 51 anos, 40, como você falou, né, em posições executivas. Eu posso transmitir, compartilhar isso, mas uma coisa que para mim é muito gratificante é como a cada dia eu estou aprendendo, né, com outras situações, com outras empresas, com outros projetos, aí, aprendendo com pessoas. Isso é muito bom. Muito obrigada, Eduardo.
Prazer enorme, Aline. E para você que ficou com a gente até aqui e entendeu que esse tema ele é relevante e outros empresários precisam saber, tá na hora de compartilhar esse episódio. Aqui fica mais um Gente Dá Trabalho da Grow, um episódio semanal para você com 30 minutos falando sobre pessoas, falando sobre gente e entendendo como que a Grow pode fazer com que a sua empresa cresça. Muito obrigada.